Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva e que nos liberta e que nos leva para o nosso lar. E hoje vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 25. E a palavra do Senhor nos diz assim, o próprio Jesus Cristo falando, ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus Cristo estava dizendo isso? Porque as pessoas colocam a riqueza, os bens materiais acima do nosso Deus. Não é porque o rico não pode entrar no reino dos céus. Sim, ele pode entrar no reino dos céus. Mas é necessário que ele se desapegue. É necessário que ele coloque Deus acima de todas as coisas. Porque este é o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então, o que Jesus Cristo estava dizendo aqui? Que muitos colocam os bens materiais, a riqueza, o dinheiro, a fama, os status, pessoas, até pessoas. Tem pessoas que colocam pessoas acima de Deus. Mas o que a palavra está dizendo? O que Jesus Cristo está nos ensinando? Não podemos colocar nada acima do poderio de Deus. Não podemos confiar em nada a não ser no nosso Deus. Porque Deus, ele é o nosso Pai. E a palavra, nesse mesmo capítulo 10, quando começa lá no verso 17, diz, o próprio Jesus Cristo falando, diz que Deus é o bom. E não existe mais ninguém bom. Então, se Deus é bom, então é necessário que a gente confie no nosso Deus. Confie no nosso Pai. E aqui a palavra de Deus está dizendo como é difícil uma pessoa rica, uma pessoa que coloca qualquer outra coisa em cima do poderio de Deus. E não confia em Deus, mas confia no dinheiro, confia nos bens materiais, confia nos seus status, confia no seu poder e não tem a confiança em Deus. Por isso que a palavra diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas olha só o que é que vai Jesus Cristo dizer mais adiante. E ali os discípulos, a palavra diz no verso 26, eles, os discípulos, ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? E os discípulos ali começaram a questionar, e aí, como é que a gente vai ser salvo? De que forma a gente vai ser salvo? E Jesus Cristo dá uma resposta grandiosa. E essa palavra que foi dita para aqueles discípulos, hoje também é dito para cada um de nós. E precisamos tomar posse da palavra do Senhor. E Jesus Cristo diz assim, Jesus olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, a salvação. Nenhum ser humano consegue a salvação. Nenhum ser humano tem capacidade de conseguir a salvação. Não importa quem seja, se é rico, se é pobre, não importa quem seja. Para o ser humano é impossível conseguir a salvação. E a palavra diz, para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então a palavra do Senhor, ela já está nos dizendo aqui, olha, nenhum ser humano ele tem capacidade de conseguir a salvação. Não importa ele quem seja. Ele não consegue a sua salvação. Porque quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Quem nos dá a salvação é Deus. Foi Deus que nos deu a salvação. É Deus que nos escolhe. E Ele nos dá a graça. Ele nos dá a fé. E é através disso que nós temos a nossa salvação. E para termos uma confirmação do que Jesus Cristo aqui estava falando, e Paulo, quando chega lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo confirma estas palavras que Jesus Cristo estava dizendo aqui. E Paulo diz assim, Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, nós somos escolhidos pela graça do nosso Deus. Nós somos escolhidos por causa que Deus nos ama. Nós somos escolhidos porque Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Mas agora,
Deus, o próprio Deus, ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos tira do mundanismo, ele nos coloca a fé e nos dá essa graça, de graça tão maravilhosa, que é a gente crer no Evangelho, que é a gente ter fé. E como diz, porque pela graça de Deus, foi Deus que nos deu essa graça de sermos salvos. É Ele que nos escolhe. Que privilégio tão grande a gente já ter recebido esta graça, porque nós já recebemos esta graça. Todos nós que estamos enraizados, alicerçados em Jesus Cristo, nós já recebemos esta graça. Agora é necessário que a gente continue com esta graça. É necessário que a gente continue vivendo a palavra do Senhor. É necessário que a gente continue fazendo a vontade do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele já nos escolheu e ele já nos deu essa graça de graça, como está dizendo aqui. Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça de quem? Pela graça de Deus. Mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então é mediante a fé que nós somos salvos. E isso não vem de nós, isso nós não temos capacidade. O ser humano não tem capacidade de ser salvo. É Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para nos lavar, para nos remir, para nos perdoar através do seu sangue. E quando a gente crê no Evangelho, porque tudo é Jesus Cristo que coloca em nosso coração, quando a gente começa a crer no Evangelho, quando a gente começa a obedecer o Evangelho, quando a gente começa verdadeiramente a viver uma nova vida diferente daquela que a gente vivia antes, sem briga, sem ódio, sem contenda, sem desavenças, fazendo a vontade do Pai, sem vícios, sem a prostituição. Então, tudo isso é a vontade de Deus na nossa vida. E quem faz isso? O próprio Deus. De que forma? Ele colocou em nós o seu Espírito. E o Espírito agora está trabalhando na vida de cada um de nós, para que a gente obtenha, para que a gente cresça espiritualmente cada dia mais. E no verso 9 diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, as minhas obras, o que eu faço porque Deus quer. Eu faço porque Deus permite. Eu faço porque Deus me dá este poderio. Todas as obras. Que obras? As obras boas. Porque Deus nos dá obras boas. As obras maus não vêm de Deus. As obras maus não é Deus que está nos dando. As obras maus vêm da carne, do nosso desejo pecaminoso, das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Tudo que a gente faz de mal é a carne que conduz a gente a ir para o mal. E se a gente fica alimentando a nossa carne cada dia mais, estamos alimentando este leão faminto, um leão que vai nos levar para a morte, um leão que vai nos levar para as trevas. Por isso que é tão necessário a gente viver fazendo a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Todos nós sabemos qual é a vontade do Senhor. Nós podemos até não querer obedecer, porque nós queremos achar difícil obedecer à vontade do Pai. Nós achamos mais fácil obedecer à vontade da carne. Mas a vontade de Deus é fácil de obedecer. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Porque temos alguém conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando cada dia mais capacidade para fazer a vontade de Deus. E lá em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 13, também nos confirma isso. Filipenses 2, versículo 13, nos diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo Deus coloca em nosso coração, as obras boas, aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Toda a obra mal, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo aquilo que não vem do Senhor, não pertence a Ele, pertence à nossa carne, essa carne pecaminosa, essa carne que veio de Adão, essa carne que veio do pecado. Isso não vem de Deus. Então, tudo aquilo que a gente sabemos que não vem de Deus, é necessário que a gente destrua. É necessário que a gente não queira botar em prática, mas sim aquilo que vem do Senhor. Mas sim aquilo que vem de Deus. Então, que possamos meditar nessa mensagem, que possamos acreditar que nós somos salvos através da graça do nosso Pai. Nós somos salvos através do nosso Deus. Jesus Cristo veio para salvar, para libertar. E agora Deus, o nosso Pai, está nos dando essa graça. Mas é necessário que a gente rejeite as obras da carne, os desejos da carne, a vontade humana,
porque tudo isso nos leva para a destruição, nos leva para a morte. E que a gente venha fazer sim a vontade de Deus, como está dizendo aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, ele coloca no nosso coração a sua boa vontade. E ele coloca em nosso coração a vontade dele e ele nos capacita a realizar. Como isso é maravilhoso na vida de cada um de nós. Que possamos confiar mais no nosso Deus, porque a palavra diz que o nosso Deus, ele é bom. E só existe um bom. A palavra diz que é Deus. Então vamos confiar verdadeiramente em nosso Deus, para que possamos sim viver uma vida digna, uma vida de caráter, uma vida verdadeiramente servindo ao nosso Deus. Não importa o que o nosso próximo seja, o que ele esteja fazendo, mas que nós possamos fazer a diferença no meio de uma geração pervertida e corrupta, como diz também a palavra. Então vamos viver uma nova vida na presença do nosso Deus, conhecendo cada dia mais a sua imensa e maravilhosa palavra, porque ele deixou a sua palavra aqui na terra exatamente para quê? Para que a gente possa viver uma vida diferente. De que forma? Observando a sua palavra, fazendo a sua vontade, vivendo diferente daquilo que a gente vivia antes. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta mensagem, por esta palavra que ele colocou no meu coração. Deus amado, Deus Pai, Deus grandioso, Deus maravilhoso, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão grandioso e capacita a cada um de nós termos esta salvação, Pai, que não é pelos nossos esforços, não é por aquilo que a gente faz, mas sim pela tua graça, Senhor. E o Senhor também coloca em nossos corações a fé. Como isto é grandioso e maravilhoso a gente saber que temos um Pai que nos zela, que nos guia, que nos capacita e coloca em nossos corações as suas obras boas para que a gente possa cumpri-las. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.